We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Yet a little while and the world won't see me no more, yet ye shall see me, for I, the personal pronoun, I will be with you, even in you, to the end of the age. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu, o pronome pessoal, eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. And then Jesus promised to be in His church, doing the same things that He did then until the age end. Então Jesus prometeu estar em sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez então, até o fim da era. Now He said a little while, the world won't see Him no more. Agora ele disse que um pouco e o mundo não o verá mais. Well, then how would we see Him? Pois bem, como nós o veríamos? We'd have to see His Spirit if He's in us, and that Spirit would have to do the same that He did then, or it wouldn't be the same Spirit. Nós teríamos que ver seu Espírito, se ele está em nós. E este Espírito teria que fazer o mesmo que ele fez então, ou não seria o mesmo Espírito. I am the vine, ye are the branches. Eu sou a videira, vós as varas. And if the branch is in the branch will bear the kind of fruit that the vine produces to it. E se nós produzimos, se a vara está na videira, a vara produzirá a espécie de fruto que a videira produz para ela. Well, the first vine come forth, the first branch that come out of the vine was a Pentecostal branch. Quando a primeira videira produz, a primeira vara que saiu da videira foi uma vara pentecostal. Visions, powers, healings, baptism of the Holy Spirit, great signs and wonders. The next branch will have to be the same kind of branch. Visões, poderes, curas, batismo do Espírito Santo, grandes sinais e maravilhas. A vara seguinte terá que ser a mesma espécie de vara. On down to the end, they'll have to be the same. That's what Jesus said. Desde ali até o fim, terá que ser o mesmo. Isso é o que Jesus disse. Now let's see what He was yesterday. Agora vejamos o que ele foi ontem. If we can find what He was yesterday, se nós pudermos descobrir o que ele foi ontem, I'm taking a shortcut because of time. Go give about 5 minutes of instructions. Agora estou tomando um caminho mais curto por causa do tempo. Vou dar cerca de 5 minutos de instruções. And if we can see what He was yesterday, then we can see what He is today and will be forever. E se nós pudermos ver o que ele foi ontem,
então nós podemos ver o que ele é hoje e o que será eternamente. Is that fair enough? Isso faz sentido? Now, when he was here on earth, he came as the Messiah, was baptized by John the Baptist, had done no works yet, and he entered his early ministry. Agora, quando ele esteve aqui sobre a terra, ele veio como o Messias, foi batizado por João Batista, não havia feito nenhuma obra ainda. Ele assumiu o princípio do seu ministério. Who was he sent to? The Jews. A quem foi ele enviado? Aos judeus. Now, we realize there's only 3 nationalities of people in the world. Agora, nós compreendemos que há somente 3 nacionalidades de pessoas no mundo. That's Jew, Gentile, and Samaritan, which is Ham, Shem, and Japheth's people. Jew, Gentile, and Samaritan. Isto é, judeu, gentio e samaritano, o que são os povos de Cão, Sem e Jafé. Judeu, gentio e samaritano. You remember Peter called on them with the keys to the kingdom on the day of Pentecost to the Jews? Você se lembra? Pedro os visitou com as chaves do reino no dia de Pentecostes, aos judeus. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Philip went out and preached to the Samaritans. Filipe desceu e pregou para os samaritanos. They all believed and repented and have been baptized in the name of Jesus Christ. Only the Holy Ghost hadn't come on them. Todos eles creram e se arrependeram e tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo, porém o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Peter had the keys. Pedro tinha as chaves. He came down and laid hands on them and they received the Holy Ghost. Ele desceu e impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. And then Cornelius, the Gentile, had a vision that he was to send and get a man called Peter, Simon Peter, that dwelt in a man's house who was a tanner. E então Cornélio, o gentio, teve uma visão que era para ele enviar e mandar buscar um homem chamado Pedro, Simão Pedro, que morava na casa de um homem que era curtidor. And when Peter came up there, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him. E quando Pedro subiu de lá, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. Then said Peter, can a man forbid water? These have received the Holy Ghost like we got it at the beginning. Então disse Pedro, pode um homem porventura recusar água? Estes receberam o Espírito Santo como nós o obtivemos no princípio. Every branch coming forth just the same. Cada vara produzindo exatamente a mesma coisa. Está vendo? Now, when Jesus met, now he did not come to the Gentiles. Agora, quando Jesus encontrou, agora ele não veio para os gentios. How many knows that? Quantos sabem disto? He forbid his disciples to go to any Gentiles. Ele proibiu seus discípulos de irem a quaisquer gentios. How many knows that? Quantos sabem disto? Go not in the way of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of Israel, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand, to the lost sheep of Israel. Não ireis aos gentios, mas ide ante as ovelhas perdidas de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, as ovelhas perdidas de Israel. Now, who was looking for him to come in that day? Agora, quem estava esperando que ele viesse naquele dia? Not the Gentiles, we were heathens, Anglo-Saxon. Não os gentios, nós éramos pagãos, anglo-saxônicos. We were Romans, worshiping the sun and so forth. Nós éramos romanos, adorando o sol e assim por diante. We wasn't looking for any Messiah, Nós não estávamos esperando nenhum Messias, but the Jews and the Samaritans was. mas os judeus e os samaritanos estavam. Now, how did he declare himself to them people that was looking for him? Agora, como ele se declarou àquelas pessoas que estavam esperando por ele? Let's go back now to St. John, the first chapter. And just for a moment now, and listen close. Voltemos agora ao primeiro capítulo de São João, e só por um momento agora, e ouça com atenção. The first Jew that was ever brought to him, when Andrew got converted and went and found his brother Simon Peter, he brought Simon in front of Jesus, and Jesus told him what his name was and what his father was. O primeiro judeu que alguma vez foi trazido a ele, quando Filipe ou André se converteu e foi e encontrou seu irmão, Simão Pedro, ele trouxe Simão diante de Jesus, e Jesus lhe disse qual era seu nome e quem era seu pai. How many knows that? Quantos sabem disto? What do you think that done to that man that would later have the keys of the kingdom
in his hand. Porque acha você que aquilo fez aquele homem que mais tarde teria as chaves do reino em sua mão? That's what he proved himself to be Messiah. Isso é o que ele próprio provou ser, o Messias. Quickly then Philip got converted and went and found Nathanael. Rapidamente então, Filipe se converteu e foi e encontrou Natanael. That's 30 miles around the mountain. Isso era 30 milhas ao redor da montanha. And he come up to the house and I can hear him say, "Oh, Mrs. Nathaniel, where's Nathaniel?" E ele subiu até a casa e eu posso ouvi-lo dizer: Ó, senhora Natanael, onde está Natanael? Oh, he's out in the olive orchard. Ó, ele está no pomar de oliveiras. Run out there real quick. Nathaniel, where are you? Correu lá fora bem rápido. Natanael, onde está você? And he found him under a tree and Nathaniel was praying. E ele o encontrou debaixo de uma árvore. E Natanael estava orando. And he waited till he got through praying. And he said, "Now, how do you do, Nathaniel? How's the crops doing?" Então ele aguardou até que ele terminasse a oração. E ele não disse: Como vai você, Natanael? Como estão indo as colheitas? Oh, he had a message. Ó, ele tinha uma mensagem. That's the way a man who's met Jesus has. You got no time for foolishness. Essa é a maneira que um homem que tinha encontrado Jesus fazia. Ele não tem tempo para tolices. He said, "Come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Ele disse: Venha ver quem nós achamos. Jesus de Nazaré, o filho de José. And now I can see Nathaniel brushing off his clothes from prayer. E agora posso ver Natanael limpando suas roupas depois da oração. He said, "Now, Philip, I knowed you to be a good man and an honest man. Ele disse: Ora, Filipe, eu sei que você é um homem bom e um homem honesto. Now, could there be any good thing come out of Nazareth?" Agora, poderia haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Well, you know, if the Messiah would come, he'd come to Jerusalem, to the church. Ora, você sabe que se o Messias viesse, ele viria a Jerusalém, a igreja. That's what people think today. Isto é o que as pessoas pensam hoje. Está vendo? He'd come through Jerusalem. Ele viria por intermédio de Jerusalém. Caiaphas never announced it at the last meeting. Caifás nem sequer anunciou isto na última reunião. So none of the theologians announced it. De fato, nenhum dos teólogos anunciou isto. So I've known you to be an honest man. Have you went off on the deep end? Assim, eu o tenho conhecido como um homem honesto. Você tem perdido o equilíbrio? Oh, no. You come find out. Oh, não. Você venha verificar. He said, "Could anything good?" Ele disse: Poderia alguma coisa boa? He gave him the best answer any man could. Said, "Come see for yourself." Ele lhe deu a melhor resposta que um homem podia dar. Disse: Venha ver por você mesmo. Now, on the road around, I can hear Philip say to Nathaniel, "You know what? You remember that old fisherman down there that couldn't even sign that receipt when you bought them fish from him?" Agora, na estrada ao redor, eu posso ouvir Natanael dizer, ou Filipe dizer a Natanael: Sabe de uma coisa? Você se lembra daquele velho pescador lá embaixo que nem sequer sabia assinar aquele recibo quando você comprou aqueles peixes dele? Yes. Sim. I believe his name is Simon. Eu creio que seu nome era Simão. Yes, that's it. Sim, isso mesmo. I brought him the other day up in front of that Messiah, and as soon as he seen him, he said, "Your name's Simon. Your father's name's Jonas." Eu o trouxe outro dia diante desse Messias, e assim que ele ouviu, ele disse: Teu nome é Simão. O nome de teu pai é Jonas. And it wouldn't surprise me, but when you come before him, he wouldn't tell you who you were. E isto não me surpreenderia se quando você vier diante dele, ele lhe dissesse quem você é. He said, "Ah, now wait a minute. Not me." Ele disse: agora espere um minuto. Eu não. So the next day they arrived, and Jesus is in the prayer line as usual, praying for the sick. Assim, no dia seguinte, eles chegaram e Jesus estava na fila de oração, como de costume, orando pelos enfermos. And when he could have come up and got out into the audience, E quando ele pôde, ele desceu na audiência. Jesus looked up and he seen Philip coming, bringing a man up through the aisle, and he looked at him and he said, "Behold an Israelite, in whom there is no guile." Jesus levantou os olhos e ele viu Filipe vindo e trazendo um homem através do corredor. E ele olhou para ele e ele disse: Eis aqui um israelita em quem não há dolo. Isn't that a strange doctrine? Não é essa uma estranha doutrina? That was Jesus yesterday. That's Jesus today if he's the same. Aquele era Jesus ontem. Aquele é Jesus hoje, se ele é o mesmo. And that man stopped. E aquele homem parou. I can see Philip nudge him and say, "What to tell you?"
What did it tell you? Posso ver Natanael, Filipe, cutucá-lo e dizer: o que foi que eu lhe disse? O que foi que eu lhe disse? He said, Rabbi means teacher, or whatever we call it today. You know, really the right Hebrew word means teacher. Ele disse: Rabi significa mestre, o que quer que nós chamemos isto hoje, vocês sabem. Realmente, a palavra hebraica correta significa mestre. Said, Rabbi, when did you ever see me? Disse: Rabi, quando tu me viste afinal? How do you know anything about me? Como sabes qualquer coisa a meu respeito? I never seen you in my life. How do you know that I am an Israelite? Nunca te vi em toda a minha vida. Como tu sabes que sou um israelita? How do you know that I'm just and honest and truthful? Como sabes que sou justo e honesto e verdadeiro? You never seen me in your life. How do you know me? Nunca me viste em tua vida. Como me conheces? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da árvore. 30 miles around the mountain the day before. What eyes? 30 milhas ao redor da montanha no dia anterior. Que olhos! Now what did he say? Agora, que disse ele? He said, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. If the Jews recognize that, Se os judeus reconhecessem isso... now wait, that was the elected Jew. Agora, espere. Aquele foi o judeu eleito. How many believes in election? Quantos creem em eleição? Oh, there's many people who never receive it. The Bible said so. Muitas pessoas há que jamais receberão isto, está vendo? A Bíblia assim o disse. But that man had the Spirit of God in him, and he confessed it. Mas aquele homem tinha o Espírito de Deus nele, e ele confessou isto. He said, Rabbi, you're the Son of God. You're the King of Israel. Disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. But there stood the theologians of that day, the priests and the great teachers listening at him. And you know what they said? Mas lá se achavam os teólogos daquele dia, os sacerdotes e os grandes mestres ouvindo-o. E vocês sabem o que eles disseram? They said he's a fortune teller. He's got the spirit of Beelzebub on him. Eles disseram: ele é um adivinho. Ele tem um espírito de Beelzebul sobre ele. Jesus, they never spoke it out loud. No, no. Jesus, eles nunca declaravam isto em voz alta. Não, não. But Jesus turned and looked at him. He said, you can call me that and get by with it. But there'll come a time that when the Holy Ghost will come, and when you speak one word against him doing the same thing, it'll never be forgiven. In this world or the world to come. Mas Jesus voltou-se e olhou para eles. Ele disse: vocês podem me chamar disso e conseguir passar com isso. Mas virá um tempo que quando o Espírito Santo vier e quando vocês falarem uma só palavra contra ele, fazendo a mesma coisa, isso nunca será perdoado neste mundo ou no mundo por vir. So then what are we dealing with? Assim, então, com o que estamos lidando? That was the Jews. Esses foram os judeus. The real, true, and honest Jews believed him to be the Messiah. Os judeus realmente verdadeiros e honestos creram nele como sendo o Messias. The teachers and theologians, what were they? The seed of the serpent as we went through. Os professores e teólogos, que eram eles? A semente da serpente, como nós examinamos. He said, you are of your father, the devil. Ele disse: vocês são de seu pai, o diabo. Yet they were smart, brilliant, holy men. Contudo, eles fossem inteligentes, brilhantes, homens santos. They wouldn't move a straw, holy. Eles não moviam uma palha, santos. They wouldn't break the Sabbath. They wouldn't eat no meats. Eles não quebravam o sábado, eles não comiam carne. They were holy men, but they failed to see. Eles eram homens santos, todavia falharam em ver. See, they had been trained by man. Veja, eles tinham sido treinados por homens. God trains his men rugged. That's right. God called man. Deus treina seu homem severamente. Isso é certo. Homem chamado por Deus. Then one day that's what the Jews thought. That's why he made himself known to the Jews. Então um dia ele teve. Isso é o que os judeus pensavam. Essa é a maneira como ele se deu a conhecer aos judeus. How many knows that's a scripture? All right. Quantos sabem que isso é a Escritura? Muito bem. Now, if he made himself known to the Jews, that was Jesus yesterday with the Jews. Agora, se ele se deu a conhecer aos judeus,
Isso foi Jesus ontem com os judeus. Now you said the Samaritans was looking for him to come. Agora você disse, os samaritanos estavam esperando que ele viesse. Yes, they were. But not the Gentiles. Just the Samaritans. Sim, eles estavam, mas não os gentios, apenas os samaritanos. And when he first met the Samaritans, he had need to go by Samaria, and he stopped and sent his disciples away for food about 12 o'clock. E quando ele primeiro encontrou os samaritanos, ele tinha necessidade de ir por Samaria, e ele parou e mandou seus discípulos buscarem comida por volta de meio-dia. He sat down on a well. Ele se assentou junto ao poço. Out come a woman. Started, now we know her in this land to be a woman of ill fame, street lady, prostitute. Surgiu uma mulher, começou. Agora, nós a conhecemos nesta região como sendo uma mulher de má fama, uma mulher de rua, vocês sabem, prostituta. And so she come out and start to let the bucket down in the well to get some water. And she heard a voice saying, "Woman, bring me a drink." E assim ela saiu e começou a descer o balde no poço para obter água, e ela ouviu uma voz dizendo, mulher, traze-me um gole. And she looked around, there sat a middle-aged Jew. E ela olhou ao redor, e lá se assentava um judeu de meia idade. He was only 30-something, but the Bible said he looked 50. Ele tinha somente 30 e poucos anos, mas a Bíblia disse que ele aparentava 50. They said, "You're a man not over 50 years old," and said, "You've seen Abraham." Eles disseram, és um homem com não mais de 50 anos de idade, e disseste que viste Abraão. He said, "Before Abraham was, I am." Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. He must have looked kind of old because of his work, his human body. Ele devia aparentar um tanto velho por causa de seu trabalho, seu corpo humano. And she looked around, she knew he was a Jew. E ela olhou ao redor e ela reconheceu que ele era um judeu. She said, "Sir, it's not customary for you Jews to ask Samaritans such things as that. We don't have any dealings with one another." Ela disse, Senhor, não é costume de vocês judeus pedirem a samaritanos tais coisas como essa. Nós não temos nenhuma comunicação uns com os outros. He said, "Woman, if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink." Ele disse, mulher, se soubesses com quem estás conversando, me pedirias um gole. And I'd give you water you don't come here to draw. E eu a ti traria, te daria água que não vens aqui para tirar. What was he doing? Contacting her spirit. Que estava ele fazendo? Entrando em contato com o espírito dela. Está vendo? Watch, he's going to declare himself to the Samaritans now. Observe, ele vai se declarar aos samaritanos agora. And she said, "Why, you say worship at Jerusalem. We say in this mountain." E ela disse, ora, vós dizeis para adorar em Jerusalém. Nós o dizemos nesta montanha. He said, "The time's coming and now is when you're not in this mountain or at Jerusalem. Worship God, but in the spirit and truth. The Father seeketh such." Ele disse, o tempo vem e agora é, quando vós, não nesta montanha ou em Jerusalém, adorareis a Deus, mas em espírito e em verdade. O Pai busca a tais. What was he doing? Catching her spirit. O que ele estava fazendo? Captando o espírito dela. And after a while, when he found where her trouble was, how many knows what her trouble was? E pouco depois, quando ele descobriu onde estava o seu problema, quantos sabem qual era o problema dela? She had 5 husbands and she was living with the 6th one. Ela tivera 5 maridos e ela estava vivendo com o 6º. So he said, "Woman, go get your husband and come here." Assim ele disse, mulher, vai buscar teu marido e vem cá. She said, "I don't have any husband." Ela disse, não tenho marido. Said, "That's right. You've had 5 and the one that you now live with is not yours." Disse, isso é certo. Tiveste 5 e aquele com o qual agora vives não é teu. She stopped and looked at him. Ela parou e olhou para ele. Now she didn't say, "You are Beelzebub, sir. You are a fortune teller." Agora, ela não disse, tu és Beelzebu, Senhor. Tu és um adivinho. She know more about God than half the preachers of Jeffersonville. Ela conhecia mais acerca de Deus do que a metade dos pregadores de Jeffersonville. Right. Been a prostitute. Isso é certo, sendo uma prostituta. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet." Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Watch, a prophet. And if you run that word back, you'll find it the prophet that Moses spoke would come. See? Observe, profeta. E se você buscar a origem nessa palavra, você encontrará que é o profeta que Moisés falou que viria. Está vendo? The Lord your God shall rise up a prophet like unto me.
o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. She said, I perceive that you are a prophet. Ela disse, vejo que és profeta. She knew he didn't know that no other way, couldn't know it. Ela sabia que ele não sabia disso de nenhuma outra maneira. Não podia saber disso. Said, I perceive that you are a prophet. Disse, vejo que és profeta. Now, listen here. We, the Samaritans, not Jews now, Samaritans, we know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. Agora, ouçam aqui. Nós, os samaritanos, não judeus agora, samaritanos, sabemos que quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. See what kind of a sign they're looking for? The sign of the Messiah? Vê que tipo de sinal eles estavam buscando? O sinal do Messias. When the Messiah cometh, he'll tell us these things, but who are you? Quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. Mas quem és tu? He said, I'm he that speaks to you. Ele disse, eu sou ele que fala contigo. And she dropped her water pot and run into the city and said, come see a man that told me the things that I've done. Isn't this the Messiah? E ela largou seu cântaro e correu para a cidade. Vim de ver um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Será este, porventura, o Messias? If that was the sign of the Messiah then, it's got to be the Messiah sign today. Se este era o sinal do Messias então, este tem que ser o sinal do Messias hoje. If he is, now remember, not one time was that miracle ever performed before a Gentile. Se ele é, agora lembrem, nenhuma só vez foi esse milagre realizado diante de um gentio. It was forbidden. Isso foi proibido. Why? Por quê? The Gentiles had 2,000 years of churchology. Os gentios tiveram 2.000 anos de igrejologia. But now the end of the Gentile dispensation is here, and Russia, the communist, has a bomb pointed right towards you to end it too. Mas agora o fim da dispensação gentia está aqui. E a Rússia, os comunistas, tem uma bomba apontada bem em direção a isto, para acabar com isto também. Don't worry, it's coming. Não se preocupe, está chegando. The Bible said so. A Bíblia assim o disse. It'll be here, with your name wrote on it. Estará aqui, com o seu nome escrito nisso. It'll go into powder in 1 second's time, the whole nation. Tornar-se-á pó no tempo de 1 segundo, a nação inteira. It'll be completely annihilation. Será uma aniquilação completa. Notice, that's God doing that. Observe, isso é Deus fazendo isso. I know they're a liberty monarch, they're a bunch of heathens, but didn't God raise up heathen nations to straighten out Israel in days gone by? Eu sei que eles são monarcas da liberdade. Eles são um bando de pagãos. Mas não levantou Deus nações pagãs para endireitar Israel em dias passados? The Bible claims that Russia and communism is playing right into the hands of God to absolutely rid the earth out of the people, but before that can take place, the rapture comes and takes the church home. Before that can take place. A Bíblia afirma que a Rússia e o comunismo estão atuando diretamente nas mãos de Deus para completamente livrar a terra das pessoas. Mas antes que isso possa acontecer, o rapto vem e leva a terra para o lar, antes que isso possa acontecer. And if that's so close at hand, how close is the rapture? Closer than that. E se isso está tão perto, próximo, quão perto está o rapto? Mais perto que isso. So you see why I'm preaching the way I do, why I'm struggling as hard as I can. Assim, você vê porque eu estou pregando da forma que eu prego. Porque eu estou me esforçando tão duro quanto eu possa. While God is doing everything that He can do to press that into the elect, to draw the seed of the woman out so the seed of the serpent can take the punishment. Porque Deus está fazendo tudo o que Ele pode fazer para inculcar isso no eleito, para puxar a semente da mulher para fora, de modo que a semente da serpente possa receber a punição. It's exactly right. It's what He promised to do. Isso é corretíssimo. Isso é o que Ele prometeu fazer. Now, if Jesus declared Himself before the Jew and before the Samaritan by them signs, and will let us go without declaring the same sign to us, He's unjust. Agora, se Jesus se declarou diante do judeu e diante do samaritano por meio daqueles sinais, e nos deixa ir sem declarar o mesmo sinal a nós, Ele é injusto. If He lets us just get by and say, we're Methodists, we're Baptists, we're Catholic, we're Presbyterian. No, sir. Se Ele nos deixa apenas passar dizendo, nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos católicos, nós somos presbiterianos.
Não, Senhor. He lets us get by with a cold theology. He has to come with signs, wonders, just like He did in the first place, if He is the same yesterday, today, and forever. Se Ele nos deixa passar com uma fria teologia, Ele tem que vir com sinais, prodígios, exatamente como Ele fez na primeira vez, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. We have arrived at that day. Nós temos chegado nesse dia. We're here now. Nós estamos aqui agora. By the Bible, by the witness, by the Spirit, by science, everything proves that it's here. Pela Bíblia, pelo testemunho, pelo Espírito, por ciência, tudo prova que isso está aqui. I wished I had the strength to push that into the people to let them see it. Quisera eu ter a força para empurrar isto para dentro das pessoas, para deixá-las ver isto. You people here in Jeffersonville are my people. Vocês, pessoas aqui em Jeffersonville, são meu povo. I've been raised with you. And I love you. Eu fui criado com vocês e eu os amo. Don't think me to be a fanatic. Não pensem que eu sou um fanático. You think these predictions are? Look back at the 37 flood, you people. When you laughed right here at the church and I said there'd be 22 feet over Spring Street 6 months before it happened. Vocês pensam que estas predições são... Olhem para trás, para a inundação de 37 anos. Quando vocês escarneceram aqui mesmo na igreja, quando eu disse que seria de 22 pés na rua Spring, 6 meses antes que isso acontecesse. Tell me one time that anything was ever said of thus saith the Lord that wasn't exactly the truth. Digam-me uma única vez em que alguma coisa foi dita de assim diz o Senhor, que não tenha sido exatamente a verdade. Tell me one thing he's ever said. It's never. It's truth. Digam-me uma só coisa que ele alguma vez disse. Nunca. Isto é verdade. And it still remains the truth. And it'll always be the truth. E ainda permanece a verdade. E sempre será a verdade. Now, we can't bring, I guess, these 100 or more people here to be prayed for. We can't bring them all at once. Agora, nós não podemos trazer... Creio que haja 100 ou mais pessoas aqui para receberem oração. Nós não podemos trazê-las todas de uma vez. We'll bring what we can at a time and then keep bringing them till we get them all here. Nós traremos o que pudermos de uma vez e então continuaremos trazendo-as até que as tenhamos todas aqui. Now, I'm going to start into, I believe, wasn't Billy Paul here? Agora, eu vou dar início, eu creio. Não estava Billy Paul aqui? Is he back in there? Tell him to come out here. I want to see what, if he give out. Está ele lá atrás? Diga-lhe para vir até aqui. Quero ver o que, se ele distribuiu. Did you give out what prayer card? Q. Prayer card Q. Você distribuiu quais cartões de oração? Que? Cartão de oração que? Look on your prayer card. It's got a Q. 1 to 100. Examine seu cartão de oração. Ele tem um que? De 1 a 100. All right. We can't bring them all up at one time, but we can bring just a little at a time until we can get them all up here. Muito bem. Nós não podemos trazê-los todos para cima de uma vez, mas nós podemos trazer só um pouco de uma vez até que possamos ter todos eles aqui em cima. We want them to come one by one until they're all prayed for. Queremos que eles venham um de cada vez até que todos recebam oração. Now look, I want everybody inside and out to think of this. And the closing of this meeting. Agora olhem, eu quero que todos os de dentro e os de fora pensem nisto, e no encerramento desta reunião. I'm committing this church over to the pastor, Brother Neville. Committing you to him and him to God. Eu estou entregando esta igreja ao pastor, irmão Neville, entregando vocês a ele e ele a Deus. Brother Neville, here I'll invite all of you back. Brother Neville is a gallant soldier. Irmão Neville aqui, eu convido a todos vocês outra vez. O irmão Neville é um valente soldado. He is a real servant of Christ. A former Methodist preacher. I believe a student from Asbury. Ele é um verdadeiro servo de Cristo, um ex-pregador metodista. Creio que um estudante de Asbury. And he's been trained in all the theological seminary with experience of what they teach. E ele foi treinado em todas as teologias, seminário teológico com experiência do que eles ensinam. But one day he come to a place to where he knew he had to have something different. And he crossed the line.
Mas um dia, ele veio a um lugar onde soube que ele tinha que ter algo diferente. E ele cruzou a linha. He's a pastor here, a man filled with the Spirit, a real preacher, a real theologian. Ele é o pastor aqui, um homem cheio do Espírito, um verdadeiro pregador, um verdadeiro teólogo. And I asked you, the people of this city and this community, if you have no church and you want to hear the real gospel, come here, Brother Neville. E eu lhes peço ao povo desta cidade e desta comunidade, se você não tem igreja e você quer ouvir o verdadeiro evangelho, venha ouvir o irmão Neville. He stands for the same thing that I do. Ele defende esta mesma coisa que eu defendo. Absolutely, a real gallant soldier. Absolutamente, um verdadeiro soldado valente. We all here love Brother Neville. He's been here with us a long time, and we love him. Todos nós aqui amamos o irmão Neville. Ele tem estado aqui conosco por um longo tempo, e nós o amamos. Now, if Jesus Christ, by the Spirit, will return here tonight and do the same things that He did when He was here on earth to the Jew and the Samaritan, if He'll do the same thing to you Gentiles, how many of you will say, I'll believe Him with all my heart and accept it right here? Agora, se Jesus Cristo, pelo Espírito, voltar aqui esta noite e fizer as mesmas coisas que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra para os judeus e samaritanos, se Ele fizer a mesma coisa para vocês gentios, quantos de vocês dirão, eu crerei nele de todo o meu coração e aceitarei isto aqui mesmo? Care what church you belong to? That has nothing. Não me importa a que igreja você pertença, isso não tem nada. You say, do you want me to quit going to Methodist church? No, sir. Você diz, o senhor quer que eu deixe de ir à igreja metodista? Não, senhor. Baptist? No, sir. Batista? Não, senhor. You go anywhere you want to, for God's got children in every one of them churches. Você vá a qualquer lugar que você queira ir, porque Deus tem filhos em cada uma daquelas igrejas. Certainly He has. And you perhaps are one of them. Certamente que Ele tem, e você talvez seja um deles. And I love you just the same as you as a member of the Branham Tabernacle. E eu o amo da mesma maneira como se você fosse um membro do Tabernáculo Branham. Doesn't make one speck of difference to me. Não faz nem um pouquinho de diferença para mim. You know that by my ministry everywhere. Vocês sabem disso através de meu ministério por toda parte. I believe God loves His children no matter what kind of a brand they're holding. Eu creio que Deus ama seus filhos, não importa que tipo de marca eles estejam levando. It's what you are in your heart. But we just invite you to the fellowship. You're welcome to come. É o que você é em seu coração, mas nós apenas convidamos ao companheirismo. Você tem toda a liberdade de vir. Now, anyone knows, and you people of Jeffersonville know, after all the many things that's been said and done and predicted, every one of them coming to pass just as perfect as... Agora, qualquer um sabe, e vocês, povo de Jeffersonville, sabem, depois de todas as muitas coisas que têm sido ditas e feitas e preditas, cada uma delas vindo a cumprir-se simplesmente tão perfeitamente como... How many here in Jeffersonville knows that to be the truth? Raise up your hands that knows around here now. Quantos aqui em Jeffersonville conhecem isso como sendo a verdade? Levantem suas mãos, os que conhecem aqui ao redor agora. Now, you people out of town, you see what I mean? Agora, vocês, pessoas de fora da cidade, vocês veem o que eu quero dizer? How many out-of-towners that's ever been in my meetings and see that it happened just exactly the way it said? Raise your hands to the Jeffersonville people. See? Quantos de fora da cidade que já estiveram em minhas reuniões e que veem que isso acontece exatamente da maneira como foi dito? Levantem suas mãos para o povo de Jeffersonville. Está vendo? The Bible said, in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. A Bíblia disse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja confirmada. Let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back again. Satan will be round 1,000 years. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be round 1,000 years.
they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.